Dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor simplesmente é tudo na nossa vida, o Senhor é suficiente para nós. E nós cremos e temos fé que o Senhor gerou no nosso coração, que o Senhor derramou no nosso coração para crer que o Senhor é suficiente para nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada pela vida dos meus irmãos, obrigada porque o Senhor trouxe cada um e vai trazendo cada um para sentar nessa mesa e conversarmos sobre a Tua palavra. É tão bom saber que temos todas as manhãs na Tua palavra alimento seguro, alimento certo para darmos conta da nossa vida diária. Espírito Santo, abraça os meus irmãos neste momento. Essa live aqui, ela é do Senhor, é minha vida também. Me deixe ser útil na vida deles. Se houver algum gesto ou fala da minha parte equivocado, que o Senhor complete no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Beth, Chácara São Pedro. Eita, que a língua enrolou hoje. Obrigada pela presença. Elisama. Marina Santos, bom dia. Obrigada. Di, seja bem-vinda. Félix, bom dia. Bom dia. Lena Teixeira, obrigada pela presença. Deus abençoe sua vida. Temos a Iris, terapeuta, bom dia. Fashion, Mônica, né? Seja bem-vinda. Pablo Santana, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Hoje eu queria dizer para vocês sobre constância, sobre perseverança, sobre estar crescendo assim, firmados na fé. Tem uma versão que fala estar firmados, né? É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É de fé em fé. É uma fé que ela vai crescente. Uma fé que vai se ajustando aos nossos dias. Então, eu amo esse texto que ele se refere à fé pelo Evangelho, à fé no Evangelho. E fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Que às vezes a gente pensa assim, Evangelho, evangelizar. A gente acredita que o Evangelho é apenas uma coisa. O Evangelho é falar sobre Jesus, que é a boa notícia que ele veio para salvar e buscar o perdido. O Evangelho prega que nós somos salvos pela graça de Deus e isso é maravilhoso e isso é verdade. Só que o Evangelho, ele é para o dia da salvação, nossa salvação e salvação daqueles que creem na graça de Cristo Jesus. Creem em Cristo Jesus é para o dia da salvação. Só que o Evangelho também é para o dia do deserto. É para o dia da tempestade. É para o dia do milagre ainda não visto. O Evangelho da paz, o Evangelho da graça. O Evangelho é revelada a justiça de Deus. O porquê de todas as coisas estarem acontecendo. Às vezes nós não temos todas as respostas, mas a nossa fé, nós cremos. Não por causa das nossas emoções, porque sentimos um arrepio, porque sentimos emocionados e choramos ou rimos. Não por causa de estar vivendo de milagre em milagre, mas de fé em fé, uma fé crescente. Crendo que a nossa fé crescente é por causa do Evangelho. Um Evangelho que nos resgata da morte eterna, mas também nos arranca da morte diária, das dificuldades diárias. A fé em fé. A fé para o dia da salvação, a fé para o dia do deserto, a fé para o dia da tempestade na sua vida, a fé para o dia que você recebe um diagnóstico, um milagre ainda não visto.
Esse é o Evangelho. É a graça de Cristo que não somente te resgata da perdição e condenação eterna, mas te resgata da perdição e da condenação eterna dos seus dias. Todos os dias. Ontem eu estava ouvindo uma música. Eu nunca vi a música na minha vida, nunca vi a cantora, mas estava no rádio e eu ouvi. Eu não prestei atenção na letra da música, mas uma frase marcou meu coração ontem. Eu não me lembro do restante da música, mas essa frase marcou meu coração ontem. A música falava assim, não se esqueça que ele é o dono do mar. E aí, eu falei, ele é o dono. Ele é o dono do mar. Ele é o dono da minha vida. A justiça dele está presente em tudo, todas as coisas que eu viver, que eu passar no dia. A minha fé vai ser crescente, não vai diminuir, porque a minha fé é no caráter de Deus. E tendo fé no caráter, porque ele não muda. Todas as coisas podem mudar. A nossa fé às vezes vacila, nós não estamos de fé em fé, porque nós começamos a medir a Deus pela régua das experiências que a gente já viveu com outras pessoas. Tem dificuldade de ter uma relação íntima com Ele como pai, porque teve dificuldades com o seu pai. Tem dificuldade em ter uma relação de entrega total, porque já foi abandonado, porque já foi excluído. E aí vamos medindo Deus com a régua dos nossos traumas. A nossa fé, para ser uma fé crescente, perseverante e constante, não pode ser uma fé que ela só vem quando vem o milagre, quando você se arrepia, quando você se emociona. A fé precisa ser no caráter de Deus, porque Ele não é homem para mentir e nem é filho de homem para que se arrependa. Então, se no Evangelho, na graça de Jesus derramada na cruz do Calvário, existe uma justiça revelada. Então, tudo que nós passamos na nossa vida, quando nós estamos com a nossa fé constante e crescente, a justiça de Deus é revelada em toda a injustiça que sofremos, em toda a tempestade que vivemos, porque Ele é o dono do mar. E aí, eu não lembrei que a música, que a moça estava cantando da música, mas eu me lembrei de um hino muito antigo. Acho que tem mais de 50 anos esse hino. Talvez você lembre, fala assim, mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Aí vem o coro, né, o estribilho, o refrão, como... Aí fala, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Então, fala assim, não importa, seja o encapelado mar, as ondas, não importa. As ondas atendem ao meu mandar. Então, a fé não é para negar a tempestade na nossa vida. Não é para fingir que não está nada acontecendo. A fé não é para fingir, eu não tenho doença porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. A fé não é um fingimento, não é um fazer de conta. A fé é para nos lembrar que Ele é o dono de todas as coisas. Que Ele é o Criador de todas as coisas. Você é a criatura favorita de Deus. E sobre Ele, e sobre mim, sobre você, existe o Evangelho que revela a justiça de Deus. Então, se na sua vida você não está com tudo o que você gostaria de estar, é porque o dono do mar, que tem o controle de todas as coisas, vai colocando na sua mão, na sua vida, de fé em fé. Vai trazendo, porque nós não temos estrutura para receber tudo que Deus tem para dar para nós. Então, é de fé em fé, é dia por dia. Ele vai nos dando vitórias, passo a passo, vai nos dando... às vezes fala, vai dar vitória, fica parecendo que é uma coisa assim, mas é vitórias, é superações, é esse encontro da nossa fé com o dono de todas as coisas, traz para você um aquietar de alma, traz para você uma alegria que é constante.
Talvez não exista motivos para você ter felicidade, mas a alegria no Espírito Santo é porque você tem a certeza de que o caráter de Deus traz justiça para todos os seus problemas diários, para todas as suas angústias diárias. Então a fé é um crescimento constante. Aqui em Romanos 1,17 está falando de fé em fé, crendo que o Evangelho, ele é para o dia da sua salvação, mas ele também é para o seu deserto, é para a tempestade, é no milagre, é lembrar que a cruz de Cristo traz para você refrigério, aquieta a sua alma. E ele faz calar a tempestade da nossa vida. Lá em Marcos 4, de 35 a 41, revela o caráter de Deus na tempestade que eles estavam enfrentando e revela o que estava no coração dos discípulos. Jesus estava dormindo. E aí veio uma tempestade, uma terrível tempestade naquele barco, que atingiu o barco deles. E aí eles, mestre, você não se importa, não? Não tá percebendo, não? A gente tá lutando aqui, você tá dormindo. Não vai, você não se importa da gente morrer, não? Então Jesus se levantou se levantou no barco, ficou de pé e mandou o mar se acalmar e mandou a tempestade se acalmar. E aí os discípulos ficaram apavorados com o que viram, com a autoridade de Jesus, surpreendeu mais que a própria tempestade. E aí Jesus falou assim, vocês não creem. Por que vocês não creem? Por que vocês não têm fé no coração de vocês? E aí vem a pergunta. Eles ali estarrecidos com o que acabaram de ver, com a autoridade daquele homem, do Cristo, do Jesus, do Cristo de Nazaré. E falou, quem é esse que até o mar e o vento e as ondas lhe obedecem? Eles não sabiam, eles não conheciam. E é isso que acontece na nossa vida. Nós não conhecemos Jesus o suficiente para entender que ele tem o poder de fazer calar nossas tempestades. Aqueles homens já tinham visto milagres, já tinham caminhado com Jesus. E falou, mas quem é esse? Que o mar, o vento, a tempestade obedece. Sabe? Nós precisamos estar olhando para o caráter de Deus e manter a nossa fé constante. Porque a única forma que nós temos de agradar a Deus é através da fé. Então, não é ir para o mundo de Nárnia e fingir que não tem nada difícil acontecendo na sua vida. É viver a realidade dos seus dias, olhar para o caos da sua vida, para a sua luta diária e crer no Evangelho. No Evangelho que traz a justiça de Deus. Um Evangelho que te salvou no dia que você entregou sua vida, crendo no sacrifício de Jesus e ressurreição. Mas no Evangelho que traz a justiça de Deus para o seu deserto, que traz a justiça de Deus para a sua tempestade, que traz a justiça de Deus para o milagre que você ainda não viu, mas que você espera. Porque essa é a fé, é a certeza, é a convicção de fatos que se esperam, mas não se viu ainda. Nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você anda de medo em medo, a justiça de Deus não vai ser revelada nessa sua tempestade, no seu deserto. É para você viver de fé em fé. Seja constante. Não vai ler a Bíblia só quando você está com muito problema, com muita dificuldade. Seja constante em ler para ouvir a voz dele todos os dias. Você precisa ir para a palavra para alimentar a sua fé. A fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é para você chegar na presença dele e orar um dia e deixar de orar 10 dias. Ai, começa lendo a Bíblia, faz uma semana devocional fiel ali todos os dias, depois vai parecendo carro velho que vai. Seja constante, seja firme, de fé em fé. Deus tem uma fé crescente. Ele é o dono do mar que você vai. Então, ele tem o poder. Os discípulos olharam, quem é esse? Aí vem Jó, né, que a gente lembra de Jó. Ah, Deus, antes eu te conheci só de ouvir falar, mas agora
os meus olhos te veem, mas agora de contigo andar. Talvez você julgue os discípulos terem feito essa pergunta. Talvez você falasse, se eu tivesse visto o que eles viram, eu não ia duvidar. Eu não ia fazer essa pergunta, quem é este? Claro que eu ia ver que era Jesus, o Filho de Deus, o poderoso. É fácil julgar quando você está fora do contexto. E agora que você tem um Deus que habita dentro de você? Você está em vantagem daqueles discípulos. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Quais são as experiências extraordinárias dentro do seu barco que você tem com seu Salvador? Então, lembrando você, a música ontem ficou essa frase na minha cabeça, porque Ele é o dono do mar. Então não se preocupe. As ondas obedecem o mandar do Mestre. Elas se revoltam, elas dão pavor, elas assustam. Não precisa negar a realidade da sua vida. Mas quando você olhar a realidade da sua vida, você fala, o evangelho da justiça de Deus vai comigo porque Jesus não, Jesus anda comigo, Deus vai comigo, Ele vai em você, e Ele anda em você, não é junto, é em. O Espírito Santo está em você, o dono do mar, através da pessoa do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, da Trindade Santa. Tem o evangelho da justiça dele para derramar na sua vida todos os dias. E você declare de fé em fé, uma fé crescente, uma fé que cresce. Porque o evangelho de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação da condenação eterna e a salvação da condenação dos nossos dias, das nossas lutas diárias. Então, viver pela fé é crer no caráter do dono de todas as coisas. Deus é o dono do mar. Deus tem o controle. Então, Ele não vai permitir que você passe por nada na sua história, na nossa vida, que Ele não tenha o poder de resolver, de trazer a solução, de trazer a cura, de trazer a resposta. Então, não viva de medo em medo, viva de fé em fé. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, declare hoje para a sua tempestade, o meu Deus é o dono do mar. E hoje lá nos comentários da live que eu vou salvar e deixar lá, vai lá no feed e coloca o meu Deus é o dono do mar. O meu Deus é o dono do mar. Sempre quando você estiver angustiado, estiver ansioso, estiver com medo, declare em voz alta, o meu Deus é o dono do mar. Coloca a mão no coração e vou orar por você, Pai. Obrigado porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E a sua justiça vem trazer equilíbrio para a nossa luta diária, para a nossa vida diária. Nos ensine que viver por fé não é a ausência de tempestade, mas é lembrar que o Senhor é o dono de todas as coisas. É nos lembrar de que o Senhor é o dono do mar, da tempestade, de todas as coisas que existem nesse mundo. O Senhor criou, o Senhor é o dono, o Senhor tem o controle, o Senhor sabe exatamente quando e como agir em nosso favor. E agora, a autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.